Amém, louvado seja o Senhor. Eu não sei você, mas essas canções e tudo que aconteceu até aqui já alegrou meu coração. Mas Deus tem mais um pouquinho para a gente, né? Tempo da gente ouvir um pouco agora o que Ele tem a falar conosco, expressamos a Ele nosso louvor, a nossa adoração, a nossa dedicação. E agora vamos acalmar o nosso coração e vamos nos preparar para o que Ele tem a falar conosco nessa noite. Nós estamos finalizando hoje a série Uma Vida com Propósito. E nas últimas 7 semanas a gente veio crescendo no estudo desses temas, né, no estudo dessa compreensão de que Deus é que criou todas as coisas, de que a gente não é obra do acaso, de que a gente tem um propósito muito maior para as nossas vidas do que simplesmente os momentos que vivemos aqui desse lado de cá da nossa morte, né? E a morte é só a nossa passagem para a nossa eternidade, né? Todos nós vamos passar a eternidade em algum lugar, né? Aqueles que têm Jesus vão passar com Cristo no céu e vão ter essa vida eterna, e aqueles que não têm vão para o inferno e vão viver uma morte eterna, se nós podemos assim dizer. Mas nós somos criados então para essa eternidade. Nós precisamos olhar as coisas do ponto de vista de Deus. A gente precisa perceber a vida de acordo com o que o Senhor tem para nós. Isso facilita o nosso entendimento de propósito, de definir a razão da nossa existência. E a gente falou semana passada que a razão de tudo, de fato, é Deus, é o Senhor, né? Ele é a razão da nossa vida. Enquanto a gente não perceber isso, a nossa vida vai ser vivida, e pode até ser muito boa, mas a gente vai viver uma vida buscando algo, buscando alguma resposta, que vai ser preenchida só por Cristo. E é assim que vivemos. E essas respostas que a gente busca, esses porquês e esses praquês que a gente busca, às vezes levam a gente a querer encontrar soluções e encontrar motivações nos lugares errados, quando a gente precisa concentrar e voltar para o Senhor. E muitas vezes essa busca por resposta nos leva para extremos. E aí em tudo na nossa vida nós temos que encontrar o porquê e o para quê. E tudo tem que ter uma explicação lógica. E isso é um problema, porque você nunca consegue se satisfazer com nada. Ou o outro extremo é que você também não pergunta nada, não questiona nada e vai tocando a vida, e também é ruim, é um problema, porque você também não vai encontrar satisfação. A grande razão e o grande propósito da nossa existência a gente encontra somente no nosso Criador. A gente consegue perceber somente nele. E é muito interessante que, compreendendo isso, a partir desse entendimento de que a razão da nossa vida, a razão do porquê nós existimos está em Deus, nós também conseguimos absorver e entender quais são os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Se nós fomos criados com um propósito, com uma razão, e a nossa única motivação para viver é encontrada em Deus, é só Ele e só nele que nós vamos compreender o que Ele também espera de nós. Nós cantamos que é somente dele a glória. E foi muito gostoso hoje na nossa escola bíblica a gente falar sobre isso. O que é a glória de Deus? A gente citou um pouquinho isso na semana passada também. A glória de Deus, de fato, é o que Ele é a essência dEle, é tudo o que diz respeito a Deus, é o seu caráter, é o seu poder, são os seus atributos. Deus é Deus e não precisa de mais nada para ser Deus. Se nada mais existisse, Deus ia continuar sendo Deus e acabou. Esse ser, esse Deus tão supremo, tão grandioso, Ele precisa fazer parte da nossa vida. E é por isso que Ele é merecedor de honra e glória. Quando nós reconhecemos Deus como esse ser tremendamente maravilhoso, a única coisa que nos resta é glorificá-lo. Mas a gente vai refletir um pouquinho hoje
sobre 5 princípios de vida, ou sobre 5 propósitos que Deus tem para nós. 5 propósitos que Deus tem para nós. E o nosso tema de hoje é Viva com propósitos, né? Viva os propósitos de Deus para a sua vida. E um primeiro propósito, e um primeiro grande propósito que Deus tem para nós é um propósito de sermos adoradores, é a adoração. Nós damos glória a Deus quando o adoramos. A nossa vida precisa ser uma vida de adoração. Adoração é mais do que estar aqui num culto como esse, cantar e você levantar a mão e você se emocionar porque a música mexe com você. Adoração é muito mais do que você oferecer algo em algum momento a Deus. A adoração precisa partir da sua vida como um todo. Vamos ler junto esse texto de Romanos 1, 20 e 21. O apóstolo Paulo diz assim quando escreve aos Romanos: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, aqueles homens que não adoram a Deus, que não glorificam a Deus, porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus corações, ou melhor, os seus pensamentos, tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Nada pode tirar de nós, eu vou mudar a frase, porque o nada não deu certo, é tudo que está ao nosso redor, absolutamente tudo que a gente percebe, vê, reflete Deus, reflete a glória de Deus, ou mostra, ou revela a glória de Deus. E é por isso que devemos adorá-lo. O texto diz de maneira muito clara que, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. A primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer a Deus, mas muitas vezes nós conhecemos a Deus, mas um Deus distante, um Deus com o qual a gente não se relaciona, um Deus de longe, um Deus de já ouvir falar. Eu já ouvi falar de alguém que teve alguma experiência com Deus e eu conheço disso. Conhecer a Deus precisa nos levar a reconhecer quem Ele é, reconhecer a soberania dEle. Muitos até conhecem e reconhecem um ser supremo. Eu sei que existe aí um ser criador, um ser superior, né? Uma força, né, do bem, e assim que muitos classificam Deus e não conseguem compreender de forma que Deus é um ser pessoal. A gente só vai conseguir adorar a Deus quando nós conhecermos, mas reconhecermos de fato quem Ele é. Esse Deus que criou a mim e a você, esse Deus que é sustentador de todas as coisas. Nem todos adoram a Deus como Ele merece. A pergunta que eu e você precisamos responder é: você tem adorado a Deus como Ele merece ser adorado? Você tem glorificado a Deus através de uma vida completa de adoração? Não uma adoração pontual, como nós citamos aqui, mas uma adoração constante com o seu modo de viver. Esse é um propósito de Deus para a sua vida. Que em tudo que você faça, você possa adorá-lo. Na sua maneira de se comportar, na sua maneira de pensar, na sua maneira de se relacionar. Isso você precisa produzir adoração a Deus com toda a sua vida. Uma vida de adoração glorifica a Deus. E esse é um grande propósito que Deus tem para mim e para você. Quando você entender e quando você desenvolver uma vida de adorador genuíno, eu tenho plena certeza que você vai começar a perceber um sentido e uma razão muito maior para a sua existência. Vai começar a fazer sentido a sua vida e as suas atitudes.
o porquê você precisa sair de casa todos os dias para trabalhar, o porquê você constitui uma família, o porquê você conquista algumas coisas que na verdade são de Deus, e nós já aprendemos isso. Isso começa a fazer sentido para nós. A vida não passa a ser simplesmente um momento onde eu vou vivendo, vou levando, e as coisas vão acontecendo, às vezes coisas boas, às vezes coisas ruins, não. Isso passa a ter um propósito, que é adorar a Deus em tudo que eu faço, em tudo que eu tenho, em tudo, com a minha existência, com a minha própria vida. Esse é um primeiro grande propósito de Deus para nós, sermos adoradores. Mas Deus tem um segundo grande propósito para nós, que é a comunhão. Nós damos glória a Deus ao amarmos uns aos outros, ao nos relacionarmos uns com os outros. Olha esse outro texto de Romanos 15, verso 7, que diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Aceitem-se uns aos outros, vivam em unidade, vivam em comunhão. A comunhão, ela é desenvolvida num ambiente onde o amor rege as relações que acontecem ali. A comunhão acontece num ambiente onde há cumplicidade, onde há apoio, onde há suporte, onde há aceitação. É muito importante a gente entender que aceitar uns aos outros não está associado a concordar com condutas erradas ou com condutas pecaminosas. Aceitar um ao outro é entender que eu preciso sim respeitar as nossas diferenças, respeitar a nossa maneira diferente de pensar. Eu posso amar ao meu irmão e de repente não concordar com uma forma dele pensar ou com uma atitude dele. Mas isso não me deixa, ou isso não me proíbe ou não me atrapalha de desenvolver uma comunhão com ele. Porque essa comunhão está baseada no amor. O amor permite que nós convivamos com aqueles que são diferentes de nós. Muitos de nós aqui são casados. Eu tenho certeza que a Rosana é muito diferente do Helder. Pensa diferente em muitas coisas, não é verdade? Mas isso não impede que eles vivam em comunhão. Viver em comunhão, viver essa unidade, esse apoio, esse amor mútuo é um grande propósito de Deus para nós. A questão está em a gente identificar o que é forma e o que é essência, o que é princípio e o que é um modelo. A gente vive por princípios e vive pela essência do que a palavra de Deus ensina. Mas há muitas formas da gente experimentar isso. E o Natanael acabou de dizer aqui que de vez em quando a gente senta para conversar, e ele é mais conservadorzão, e eu já sou mais arrojadinho, quero fazer umas coisas diferentes, mas isso não impede que a gente conviva, isso não impede que a gente una as nossas forças em busca de um propósito maior, que é a nossa comunhão, porque é essa comunhão que nos leva a viver e experimentar o grande propósito de Deus para nós. Eu gosto de pensar em coisas simples, né? Pensando em princípio e forma, pensando em princípio e modelo, ou gostos. A garrafa térmica tem um princípio, não tem? Qual que é o princípio da garrafa térmica? Manter quente ou manter a temperatura do que foi colocado ali? Porque eu posso pegar uma garrafa térmica e colocar uma água gelada e ela vai ficar mais tempo gelada. Está vendo como um princípio pode ser usado de formas diferentes? Eu posso colocar, porque o princípio de uma garrafa térmica é manter aquela temperatura do que foi colocado dentro dela. Ou eu estou errado? Quem gosta de arroz aqui? O brasileiro gosta de comer arroz. Mas tem maneiras diferentes de fazer arroz, não tem? O princípio é o mesmo, é cozinhar aquele arroz para que ele fique
agradável ao nosso paladar. Mas o meu paladar é diferente do Adriano, diferente do Helder, do Natanael. Esses dias o Natanael veio comer um macarrão aqui comigo, aqui na igreja. Eu gosto do macarrão mais al dente. Eu falei assim, pastor, eu gosto daquele macarrão paposo, assim. Eu falei, não vai rolar, nós vamos ter que chegar num acordo. Entende como forma e essência, princípio e modelo fazem diferença? Num ambiente de amor, num ambiente onde a comunhão, esse propósito de Deus de comunhão, ele é estimulado, ele é vivenciado. Nós temos gostos diferentes, pensamos diferentes, mas nós temos um propósito que nos une, que é glorificar a Deus, e a comunhão faz isso. E a comunhão gera esse tipo de movimento, e o amor precisa acontecer, o amor precisa ser o que vai reger tudo isso. Porque o texto diz que quando a gente vive assim, aceitando uns aos outros, a gente vive como Cristo nos ensinou a viver, isso glorifica a Deus. Mas tem um outro propósito, nós já falamos de comunhão, nós já falamos de adoração, mas tem um outro grande propósito de Deus para as nossas vidas, que é a maturidade, nos levar à maturidade. Nós damos glória a Deus ao sermos como Cristo. Cristo é a revelação máxima de Deus. Cristo é o Deus encarnado, Deus que viveu aqui. O nosso grande alvo de maturidade de vida espiritual, é sermos como Cristo, sermos imitadores de Cristo. E esse é um grande propósito de Deus para nós, nos levar a esta maturidade. 2 Coríntios 3:18 nos diz assim: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo. Nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior, nós estamos atingindo um nível de maturidade cada vez maior. Maturidade espiritual, então, é a gente buscar ser parecido com Cristo a cada caminhada, a cada novo dia, ajustando a nossa maneira de pensar, procurando pensar como Cristo, ajudando a nossa maneira de falar, de agir, de reagir às situações da vida. Esse é um grande propósito de Deus para a sua vida, para que a sua vida faça sentido, para que você consiga entender isso e glorificar a Deus com a sua maneira de agir. Mente, coração, corpo, tudo isso precisa ser moldado e ajustado. Isso, conforme eu vou crescendo, conforme eu vou tendo comunhão com o Senhor, buscando nele, eu vou atingindo essa maturidade. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, a gente inicia esse processo de santificação, a gente inicia esse processo de maturidade na nossa caminhada espiritual. E sabe quando isso termina? Sabe quando isso termina? Sabe quando você se forma nessa escola de ser parecido com Cristo? Eu gosto de usar uma expressão que eu já ouvi, eu não lembro de quem eu ouvi, mas a minha formatura, nessa minha caminhada de santificação e de maturidade espiritual, vai ser quando eu estiver bem aqui no meio, assim, naquele caixãozinho quadradinho de madeira, né? Ali eu estou me formando na minha maturidade espiritual. Porque a gente nunca se forma nessa vida aqui, a gente não vai aprender tudo e não vai saber tudo. Por isso que esse processo de maturidade é um propósito de Deus, porque Deus quer te levar a crescer a cada dia. E nessa caminhada de ser parecido com Cristo, quando a gente compreende quem é Jesus, a gente o aceita como Salvador, mas muitas vezes a gente não aceita e não permite que Ele seja o nosso Senhor. Ser parecido com Cristo é obedecer aquilo que Ele quer que façamos, é abrir mão de nós mesmos e deixar que a vida dEle frutifique em nós, a presença dEle nos guie, nos conduza. Assim como Paulo diz, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você é capaz de dizer isso?
Esse é o propósito de Deus para você, que você possa viver a vida de Cristo em você. Gálatas 5, 22 nos ajuda a compreender algumas mudanças que precisamos ter na nossa vida, quando o fruto do Espírito é manifestado e quando essa maturidade, quando o ser parecido com Cristo começa a valer e começa a nos transformar. Gálatas 5, 22 a 25 diz assim: mas o fruto do Espírito é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Olha aí, quantas ações que o fruto do Espírito ou que o ser parecido com Cristo precisa gerar em você. O quanto você tem amado a todos que estão ao seu redor. O quanto você tem se demonstrado alegre. O quanto de paz você promove. O quão amável você é nos seus relacionamentos, bondoso, fiel, manso. E para mim, uma dos que é mais difícil, domínio próprio. Quem é que controla a sua vida? É você mesmo que é que controlar, ou você está deixando o Senhor controlar a sua vida? Ações que precisam nos levar a desenvolver uma vida de maturidade, porque esse é propósito de Deus para mim e para você. Mas tem um outro grande propósito, um quarto propósito de Deus para as nossas vidas, que é o serviço. Nós damos glória a Deus servindo uns aos outros com os nossos dons. O Senhor quer que a gente desenvolva o que Ele nos deu, não para o nosso benefício próprio, mas para abençoar o próximo. 1 Pedro 4, 8 a 10 diz: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O quanto você tem oferecido da sua vida, das suas habilidades, dos seus talentos para servir ao próximo, ou para servir as pessoas. E não estou falando só dos mutirões que a gente faz aqui, não. Talvez seja mais fácil, né? Quando a gente chama alguém para... Esses dias mesmo que teve o encontro de casais aqui, a gente teve que tirar todas essas cadeiras, depois colocar de volta e ver uma galera aqui para fazer isso. Isso é servir, que bênção. Mas eu estou falando no dia a dia, na sua caminhada, com o seu vizinho, com alguém da sua família, com alguém que você está se relacionando lá no seu trabalho. Qual foi a última vez que você perguntou para alguém perto de você: o que eu posso fazer para te ajudar hoje? Como eu posso servir você hoje? Nós somos chamados a servir. Isso precisa começar aqui, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, como corpo de Cristo. Muitas vezes eu vejo um irmão necessitado, e o máximo que eu digo para ele é assim: ô queridão, Deus te abençoe, eu vou orar por você. Vai que Deus vai trazer a solução para você. Deus está falando para você assim: a solução é você que eu quero que solucione o problema dele. Servir as pessoas, Deus nos chamou para isso, isso é propósito de Deus para nós. Servir edifica o corpo de Cristo, é isso que Efésios 4 diz. Quando a gente exerce o dom que nós recebemos do Senhor, isso promove a edificação do corpo de Cristo. Servir produz unidade, produz relacionamento mais próximo. Quando eu me coloco à disposição do meu irmão para estar com ele, para caminhar com ele, isso nos une cada vez mais. Servir gera crescimento. Não só o meu, mas o do próximo. Servir gera contentamento, gera realização. A palavra de Deus diz que há maior felicidade em dar do que em receber.
Paulo cita isso como palavras do Senhor, a maior felicidade, a maior alegria, ou mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando eu sirvo, eu estou oferecendo não só o que eu possuo, porque dar dinheiro é fácil. Você pode até achar estranho que eu estou falando isso, mas dar dinheiro é o mais fácil. Meter a mão no bolso, tirar onde eu falo assim, está aqui, vai lá. É fácil. Eu não me envolvo. Se eu tenho, eu dou, se eu não tenho, eu não dou, e acabou aí. Estou falando de doar tempo, de doar vida, de doar habilidade. Servir é um grande propósito de Deus para as nossas vidas. E para finalizar, tem um último grande propósito de Deus para as nossas vidas, que é a proclamação. Nós damos glória a Deus quando falamos dele para outras pessoas. 2 Coríntios 4, de 13 a 18, diz assim: está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Quando nós cremos em Cristo, quando nós somos transformados por esse poder do Evangelho do Senhor, a nossa função principal é comunicar esse mesmo poder transformador para as pessoas que estão ao nosso redor. É proclamar Jesus, proclamar a glória de Deus, e proclamar a glória de Deus é proclamar a transformação que Jesus fez na minha vida, fez na sua vida, e precisa fazer na vida dos outros. O texto diz que a graça de Deus que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faz transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Quando as pessoas são transformadas pelo Evangelho, através da nossa proclamação, através da mensagem que a gente vai comunicar para elas, a glória de Deus é manifestada, Deus é glorificado, e esse é um grande propósito dele para mim e para a sua vida. Eu e você não recebemos a salvação para o nosso benefício próprio, simplesmente. Eu e você não recebemos a transformação de vida, e aí a gente pode bater no peito e dizer assim, estou tranquilo, estou de boa, vou para o céu, cada um na sua, né? Ado, cada um no seu quadrado, e a gente se vira e vamos tocando a vida. Não é para isso. Deus tem um propósito para a sua vida e para a minha vida, que é proclamar o nome dele. E é por isso que Jesus deixou muito claro em Mateus 28, quando ele deu a grande comissão, dizendo, portanto, vão e façam discípulos do quê? De onde? Lembra? Me ajuda. De todas as nações. Não é de um lugarzinho qualquer. Não é, escolhe lá a sua vila e de boa lá. É claro que começa onde nós estamos. É claro que começa com quem nós nos relacionamos. É claro que começa com aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. Mas a proclamação da glória de Deus, esse evangelho transformador, precisa alcançar todas as nações, todas as pessoas, porque isso glorifica o Pai. Nesse movimento, muitas vezes a gente pode enfrentar barreiras, a gente pode enfrentar rejeições. Por isso que o texto diz, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os sofrimentos, nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo em nós uma glória eterna,
que pesa mais do que todos eles. Talvez você ache difícil, talvez você ache complicado, talvez você vai enfrentar essas resistências, e é normal isso. Um discípulo de Jesus que vive verdadeiramente sua vida como discípulo de Jesus, obedecendo a tudo que ele ordenou, proclamando a vida de Cristo em si mesmo, mostrando Jesus para as pessoas, é natural que haja uma perseguição, é natural que haja uma rejeição, uma resistência. A palavra de Deus diz isso. Eu acho que eu já comentei aqui que a pior coisa que um discípulo de Jesus pode ouvir de uma outra pessoa é: puxa, você é igual a todo mundo, que legal, você é cristão? Poxa, mas você é tão igual a todo mundo. Você não é para ser igual a todo mundo. Você precisa refletir a glória de Deus, a presença de Cristo em você. Isso é ser diferente do mundo e de todo mundo. Existe algo em você que o faz diferente, não porque você é melhor, mas porque a graça de Deus te alcançou, exatamente porque você é o pior dos piores, que a graça de Deus te alcançou. Não importa o quão bom você acha que seja, não importa o quão bonzinho você é, você nunca roubou, nunca matou, nunca falou mal de ninguém, cumpre seus deveres, você ainda assim é um miserável pecador e precisa da graça de Cristo sobre você. Sabe por quê? Porque essa vida aqui não é tudo que existe. Esse tempo seu aqui, que você acha que está vivendo e que está tudo bem, que você é bonzinho, não acaba aqui. Sem Cristo, o seu destino é morte eterna. É só em Jesus, e é só por Jesus, que os propósitos de Deus vão se cumprir na sua vida, e a sua vida vai valer a pena, e a sua eternidade vai estar garantida com Ele no céu. A pergunta que fica para finalizar esse tempo é: a quem você vai dedicar a sua vida? A si próprio ou a Deus? O que você vai escolher, entendendo que a razão de tudo que existe é Deus e que sua vida existe para glorificar a Deus e que você tem propósitos que foram idealizados por Deus, de ser um adorador, de viver em comunhão, de ser parecido com Cristo e amadurecer a cada dia, de servir aos outros, de proclamar a palavra dEle, a mensagem dEle. O que você vai escolher? Continuar vivendo para você mesmo? E eu vou arriscar dizer, a sua vida medíocre? Ou você vai experimentar a ação de Deus em você? Onde talvez você não vai ser a pessoa mais bem-sucedida humanamente falando. Mas você vai experimentar uma paz e uma convicção e uma certeza de propósito tão grande que é muito maior do que qualquer conquista terrena. Porque você sabe que isso tudo fica. O que você está construindo é algo que é permanente, que é eterno, que é duradouro, que nunca vai se acabar. A pergunta que fica é: para quem você vai viver? Para você mesmo ou para Deus? Baixe tua cabeça. Baixe tua cabeça e reflita. Ao longo dessas semanas, nós estamos consolidando esse conceito de que a nossa vida precisa ter um propósito real, que é muito além do que esse mundo oferece, que é muito além do que as coisas terrenas, do que os bens, do que o meu conhecimento intelectual, do que as minhas capacidades, do que a minha força. Existe algo que é muito maior do que tudo isso e foi projetado e planejado por Deus, que é o grande Criador e sustentador de tudo que existe. Para quem você vai viver? Ou a quem você vai continuar dedicando a sua vida? Para você mesmo? Ou para aquele que é a sua razão de existir?
Talvez você venha vivendo já, buscando a Deus, venha vivendo já entendendo que Ele é o Senhor da sua vida, que Jesus é o seu Salvador, o seu Senhor. Mas talvez a rotina e o dia a dia tenha feito você não viver para Ele completamente e inteiramente. Talvez você ainda insista em muitas áreas da sua vida, você viver para si mesmo. Lembre-se que conhecer não é condição que já valida a sua adoração ou o seu propósito de vida. Você precisa reconhecer e aceitar de fato e permitir que o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração, para que esse fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, possam tomar conta de você, para que a vida de Cristo seja real em você. O que você vai escolher? A quem você vai dedicar a sua vida? Se você está escolhendo dedicar a sua vida ou reafirmar a sua dedicação, a dedicação da sua vida ao Senhor Jesus, eu vou convidar você a fazer uma oração agora. Não quero que você fique de pé, não quero que você levante sua mão, eu quero que simplesmente você aí, onde você está, do seu jeito, a sua maneira, você diga assim para o Senhor: Senhor, eu reconheço que eu tenho vivido e dedicado a minha vida a mim mesmo. Eu já sei quem o Senhor é, eu já reconheci que o Senhor é soberano, mas eu não tenho glorificado ao Senhor da maneira que eu deveria. Eu não tenho sido um verdadeiro adorador. Eu não tenho vivido a comunhão baseado nesse amor que vem do Senhor da maneira como eu poderia. Eu tenho sido negligente com os meus irmãos. Eu não tenho buscado ser mais parecido com Jesus. Eu continuo tendo as minhas mesmas ações, atitudes, palavras, e muitas delas não agradam ao Senhor. Eu quero que todas elas sejam... Eu quero me desfazer delas, eu quero negar elas, negar a mim mesmo, para que o Senhor possa crescer em mim. E eu quero, Pai, servir com dedicação, com amor. Eu quero ser um agente proclamador da Tua obra. A partir de hoje eu quero, Pai, ser um adorador genuíno. Eu quero sim produzir glória para o Teu nome, porque essa é a razão da minha existência. E assim eu oro, em nome de Jesus. Amém.